Com isso, então, mais uma! Mais uma! Pode vir a próxima. E, aliás, é uma matéria que me dá muito prazer em trabalhar. Termologia, né? Não vou desperdiçar 10 minutos. Não. Vamos no volume 2 começar vendo uma matéria que, sinceramente, é infinitamente mais legal que a parte de puxa. Legal ou fácil? Mais legal Fácil. Eu quis dizer com fácil, entendeu? Porque se tu for pensar em legal mesmo, eu acho mais legal pensar no navio flutuando, né? Do que em cálculos de temperatura. Porém, eu tenho certeza que vocês vão preferir essa matéria. Essa matéria é chamada termologia. E em termologia, pessoal, a gente tem que começar vendo alguns conceitos básicos. Conceitos básicos ou fundamentais são conceitos como calor, temperatura, equilíbrio térmico. Que bom! Química a gente vê bastante disso mesmo, equilíbrio térmico, a lei zero também, a lei zero da termologia, energia interna. Acho que são os primeiros conceitos básicos. Sinceramente, galera, já que estamos em 2012, eu te confesso que até pouco tempo atrás eu tinha o costume de escrever cada conceito no quadro. Mas, pô, se tu for pensar, isso é de uma grande ignorância o cara escrever o conceito no quadro. Né? Porque, primeiro que copiar ajuda muito poucas pessoas. Né? Copiar faz muito pouca gente aprender. Tem gente que aprende copiando. A minha irmã é uma que chegava a copiar o livro, certo? E ela foi muito além de mim em termos de concursos e tudo mais. Então, assim, se tu percebe que copiar te faz bem, tu pode depois pegar o vídeo da aula ou transcrever o que eu estou falando ou copiar um trecho do livro para te ajudar a memorizar, se esse processo te ajuda, né? Se tu percebeu que esse processo te ajuda. Mas, via de regra, não é a questão é discutir mesmo cada item e tá tudo bonitinho na tua apostila, praticamente com as mesmas palavras que eu vou usar aqui. O negócio é o seguinte, calor. Tô com calor, acabou. A palavra calor, tu pode continuar usando do jeito que tu quiser na tua vida. Mas na física, tu vai ter que ser técnico. Na física, tu vai ter que saber o que é calor. Fala, querido. Pode falar. Nessa matéria que a gente vê a temperatura em outros tipos de graus. Isso, aqui a gente vai aprender a transformar de Celsius para Fahrenheit, Kelvin, é bem agora. Calor, galera, tecnicamente falando, é energia térmica em movimento. Calor é energia térmica em movimento. Não existe calor parado. Então tu vai lá e esquenta uma panelona cheia d'água, fervente. Tem um monte de calor na panela. É um absurdo, está errado. É errado falar que um corpo tem calor. O calor está sempre indo de um corpo para o outro, ou fluindo por dentro de um corpo. Mas nunca parado. Por isso falar estou com calor, fisicamente falando, é um absurdo. Embora no dia a dia faça todo sentido, pois não? Por isso que quando está muito calor, a imagem, quando tu olha muito para longe, a imagem fica meio que... Aquilo já é um outro fenômeno que nós vamos estudar no final do ano, as miragens, quer dizer, né? O fato de parecer que o asfalto está molhado. Aquilo lá já é outra história. O negócio é o seguinte, o asfalto fica quente, o ar rarefeito sobe, beleza? Como aqui está um pouco mais quente que aqui em cima, aqui o ar está mais rarefeito. Onde o ar é mais rarefeito, a luz anda mais rápido. E quando a luz muda de velocidade, ela sofre desvio. Então a luz que vem das camadas superiores da atmosfera vem sofrendo refrações, pequenos desvios. Então a luz que atinge o teu olho não está vindo do asfalto. Ela está vindo do céu. E como o céu está fluido, né, se movimentando, dá a sensação de o asfalto estar se mexendo e com água. Por exemplo, é assim que é a miragem do deserto. Quando eu estou no carro, eu olho para longe, por exemplo, uma lua longe, está meio que... Isso tem a ver com a movimentação do ar. Tem a ver com a movimentação do ar em cima do asfalto. O ar como é que é mormaço? Como é que... Não, a velocidade da luz no vácuo é a maior que existe, 300 mil km por segundo. No ar, ela dá uma diminuidinha de velocidade. E aí é por isso que quando tu olha o Sol, tu não tá vendo o Sol na posição verdadeira. Tá, galera? Então tu tá olhando o Sol, ó, que belo Sol. A luz que vem do Sol e vai para a atmosfera, ela sofre um pequeno desvio. E como a luz anda em linha reta, tu vê o Sol ali, ó, ele nem tá ali. Tá olhando o Sol ali? Não, ele tá mais abaixo, na verdade.
Loucura, né? Às vezes a gente nem isso tu vê, cara, uma coisa tão elementar de saber que tu tá tendo uma ilusão quando tu olha pro teu Sol. E isso faz com que os dias na Terra sejam mais longos, mais curtos ou não se alterem. O Sol não parece estar mais em cima do que ele de fato está, gente? Quer dizer que quando o Sol está atrás das montanhas fisicamente, tu já vê o Sol, já penetra a luz na Terra. Os dias são maiores em função da presença da atmosfera, devido à refração da luz da atmosfera. Mas isso era só final do ano, eu não resisto mesmo. Professor, o calor ele é a energia liberada pelo movimento dos átomos, não é? Uma das formas de calor, eu vou te mostrar, calor apresenta 3 formas. O calor pode se apresentar na forma, ele pode ser transmitido na forma de condução, convecção ou radiação. Eu diria então que o calor que os átomos expelem o tempo inteiro é aquele que sai na forma de irradiação ou radiação. O infravermelho, né, que todo mundo está liberando agora, que as paredes estão liberando agora, né? Então eu poderia dizer que sim, é um tipo de energia emanada pelo átomo, uma das maneiras que o calor pode apresentar, certo? Mas galera, assim, vamos tentar no início filosofar menos, porque assim, ó, quando eu te der as ferramentas mínimas, aí tu vai perceber que tu vai conseguir fazer perguntas que fazem mais sentido. Então dá uma seguradinha, pelo menos, para a gente discutir um pouquinho. Daqui a pouco vai fervilhar a tua cabeça de perguntas. O que é calor mesmo? Energia térmica em movimento. Parabéns, energia térmica em movimento. É energia térmica se deslocando. Da onde para onde o calor vai? Do quente para o frio ou do frio para o quente? Do quente para o frio. É verdade, se a xícara de café estava bem quente, tu deixou ela com um pouquinho de café quente hoje de manhã, quando tu volta lá, ela está na temperatura do ambiente. Porque o calor fluiu dela para o ambiente, até ser atingido o... Estabilidade térmica. Isso. O equilíbrio térmico. Você falou, o equilíbrio térmico. Tem toda a razão. Ou seja, o que é equilíbrio térmico? É quando os corpos atingem A mesma temperatura. a mesma temperatura. Na natureza, existe a tendência de os corpos sempre atingirem a mesma temperatura. Larga 2 corpos ao relento, eles vão atingir uma hora a mesma temperatura. O ambiente e os corpos vão atingir a mesma temperatura. Certo? É uma tendência da natureza. Concordas comigo? Absurdo, por que eu que não atinjo a mesma temperatura do ambiente? Porque tu tem geração de energia, né? A tua ingestão de alimentos e a digestão de alimentos gera energia. Parte dessa energia é usada para manter teu corpo aquecido. Mas a partir do momento que a pessoa morre, né, minutos depois ela começa a esfriar e logo depois ela está na temperatura do ambiente. Tudo bem? Beleza? É o equilíbrio térmico. E o que é temperatura, professor? Ah, cara, é bonita essa ideia. Temperatura, né? O cara está acostumado, de repente vai lá, putz, bota a temperatura, 37 graus febrícula, tá? Mas temperatura, amigo, mede o quanto os átomos estão vibrando, quanto os átomos estão saculejando. Olha que loucura. O cara usa o termômetro e às vezes não percebe que está medindo a agitação das moléculas. Loucura, hein? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Ou átomos, já que as moléculas são feitas de átomos. Então vou imitar um átomo frio. Está esquentando. Pode até espirrar a luz visível de tão quente que ele pode ficar o átomo, né? É isso, cara. Sabe a eletrosfera? O elétron girando em volta do núcleo? Se o átomo tem pouca temperatura, o elétron gira menos. O átomo começa a ganhar temperatura, o elétron gira mais. E se o elétron gira mais, a eletrosfera aumenta. Por isso que quando os corpos são aquecidos, eles dilatam, certo? E a vibração da molécula fica maior, então. Então o átomo vibra pouco, ele está frio. É tipo um... 0 Kelvin. O átomo pararia, teoricamente, na menor temperatura que existe, né? Que é o 0 Kelvin. Só que depois eu falo dela. Não, é que eu lembro que eu tava vendo um programa que o cara ele ficou preso num duto de ar. Daí eles falaram, vamos esquentar pra dilatar pra ele poder sair. Daí tem a ver com isso, então. E nós vamos estudar isso em detalhe daqui a pouco, estudo dos gases. Daqui a pouco nós vamos estudar os gases e vamos entender como é que acontece essa transformação, que é o que faz o teu carro, o carro do teu pai se movimentar, né? Certo? A expansão de um gás dentro do motor é que faz o mundo atualmente se movimentar, por enquanto, pelo menos. Calor, energia térmica em movimento. Calor parado não existe. Para que haja calor tem que ter um corpo quente e um frio. Né? Se não tiver 2 corpos com diferentes temperaturas, não existe calor. No mundo que está todo em equilíbrio térmico, não existe mais calor. Tem que haver corpos de diferentes temperaturas. Temperatura mede? A vibração dos átomos. Agitação, vibração, sem problema nenhum. Eu faço assim às vezes, ó. Se tu não consegue falar nada, mexe assim, ó. Já vou saber, ou pelo menos o cara sabe que é a vibração. E já faz até o cara entender por que os corpos dilatam quando são aquecidos.
Porque se o átomo vibrar mais e a eletrosfera fica maior, ele ocupa mais espaço. Legal, que é a nossa próxima matéria, dilatação térmica. Equilíbrio térmico é a tendência de atingir a mesma Temperatura. Agora não fica bravo, olha só o que é a lei zero da termodinâmica. Botei no termômetro, ou estão em equilíbrio térmico. Ou seja, tem a mesma. Peguei o termômetro, botei termômetro. Opa, estão em equilíbrio térmico. Tudo bem? Certo. Algum dia eu fiz teste com esses dois corpos? Não. O que eu posso falar sobre eles? Porque- Porra, estão em equilíbrio térmico? Claro! Se esse aqui está em equilíbrio térmico com esse, se esse aqui está em equilíbrio térmico com esse, eu posso afirmar que esses estão em equilíbrio térmico? Sim. Claro! Não é o óbvio ululante? Certo? É o óbvio, muito, muito óbvio? Pois é, a lei zero da termodinâmica. Por isso que eu acredito na ciência, cara. Eu acredito na ciência e do resto do vivo. O resto eu acho que é charlatanismo e bobagem. Porque a ciência, cara, ela é tão organizada que mesmo o raciocínio mais idiota é anotado. E ó, agora que a gente sabe que isso é verdade, a gente pode usar. É uma lei. Tá. Podemos usar isso como uma lei. Fala, querido. Eu não entendi exatamente o que é a lei zero. A lei zero é te mostrando o seguinte, que algum dia na tua vida, tu examinar dois corpos e eles estão em equilíbrio térmico, o corpo A e o corpo B. Tu pega o corpo B, calma, pega o corpo B e analisa ele com outro corpo C. E tu percebe que eles estão em equilíbrio térmico. Então tu pode afirmar que A e C estão em equilíbrio térmico mesmo sem nunca ter testado os dois ao mesmo tempo. Faz sentido? Faz. Todo, né? Então é a lei zero da termodinâmica. É só uma Nossa. paginzinha para mostrar que a ciência é organizada e cada raciocínio deve ser documentado para poder ser aceito. Fala, querido. As soluções de testes deveriam ser a mesma para os dois. Claro, não pode esperar um ano, né? Tem na mesma condição de teste. Muito obrigado pela colocação. Bom recreio, galerinha. Já chegamos em seguida com mais matéria. Como é aquela-